Os irmãos, quando comecei a meditar nesse texto, eu então resolvi fazer o seguinte, eu fui lá no Google, falei, deixa eu ver o que é que o mundo pensa a respeito desta palavra, condenação, para ver o que apareceria. O primeiro texto que apareceu fez essa afirmação, a condenação é o motivador para a conversão à cristandade. Eu falei, isso não. Isso me intrigou, eu não aceito de maneira nenhuma por tudo aquilo que nós estamos estudando. Pareceu absolutamente falsa essa afirmação. Afirmar que a condenação é motivador para a conversão é ir contra tudo que o Evangelho de Jesus afirma. Pois a Bíblia ela nos ensina que Deus ele quer nos salvar através da manifestação do seu amor e não sob ameaças. O que adianta alguém seguir a Cristo porque está com medo dele? Está com medo de Deus? Isso não é o Evangelho. Ele não quer escravos amedrontados. Deus ele quer filhos que o amem e que se doem por amor, por confiar no seu carinho, no seu amor, na sua proteção. Durante a história da igreja, a igreja errou muito na evangelização, pois ela focou a sua mensagem mais no castigo, no flagelo, no sofrimento daqueles que são rebeldes contra Deus. Isso não é evangelho. Não é boa notícia para ninguém. Falar de condenação, que boa notícia que tem condenação? E a palavra evangelho quer dizer boa notícia. Quantas pessoas se aproximam da igreja com essa motivação? Portanto, elas nunca se tornarão bons cristãos e nunca serão seguidores de Cristo com essa motivação. Jesus mandou pregar o evangelho. O evangelho de Cristo ensina que o homem é imperfeito. Nada do que ele fizer vai garantir a ele a salvação. Por isso Deus se fez homem, deu a vida pelos homens para o salvar. Ensina que a salvação é de graça e que nenhum esforço humano poderá conquistar o que somente Cristo foi capaz de conquistar. Nisso a igreja se assemelhou a várias religiões que colocam no homem a responsabilidade de adquirir, de conquistar a sua salvação, seja fazendo coisas certas para fazer o seu espírito evoluir ou praticando boas obras para conquistar bens espirituais. Então a gente vê que a igreja está pregando a mesma coisa que outras religiões. O medo não faz ninguém amar a Deus. Ninguém ama por medo. Quem se aproxima dele apenas por medo de não ser condenado, ao invés de o amar, vai odiar. Se vocês se lembrarem bem, nós vimos no estudo anterior que a lei desperta o que tem de pior em nós e nos faz ter raiva, pois a lei impede fazermos aquilo que nós desejamos, além de revelar a nossa maldade natural. Então, quando alguém diz não pode, isso vai dizer, mas eu queria, mas não pode, a gente fica com raiva daquilo que nos proíbe. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, na parte A, Paulo afirma o contrário dessa afirmação da condenação que atrai pessoas. Ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange. Essa afirmação nos manda olhar para a cruz, para o sacrifício de Jesus, e entendendo toda a motivação dele. Ao morrer por nós, nós somos constrangidos a nos entregar em amor por aquele que nos amou. Ele não diz, eu vos castigarei. Ele diz, eu me castiguei por vós. É isso que devemos pregar, esta é a boa notícia. Por isso que João afirma, aquele que não ama não conhece a Deus. 1 João 4:8. Também diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. É a compreensão do amor de Deus por nós que nos leva a amá-lo e a desejar tudo o que lhe agrada. É conhecer o amor de Deus, que os nossos corações são movidos à entrega total, real e verdadeira. A possibilidade do castigo nos afasta de Deus, mas a manifestação do seu amor nos atrai. Cristo sofreu na cruz o castigo que era nosso, ele já sofreu. Ele recebeu sobre si todos os nossos pecados. A sua vida foi dada como substituição da nossa. Ele nos atrai dizendo que quem o recebe não precisa mais temer castigo algum,
pois ele o sofreu na cruz. Ele não quer que obedeçamos para evitar o castigo, mas ele quer que amemos porque ele se castigou em nosso lugar. Nesse texto, Paulo irá pregar o evangelho, ou seja, ele afirmará a maior verdade do evangelho, mas também a verdade mais difícil de ser aceita, até mesmo por crentes, que por não entender o evangelho julga que nós pregamos algo que é heresia. Os incrédulos também afirmam que esta verdade que pregamos não é real, não é verdadeira, por isso eles nos criticam e zombam de nós. A afirmação desse texto, que nós vamos estudar hoje, para aqueles que estão em Cristo, não resta mais nenhuma condenação. Olhar esse texto é ir contra muita afirmação que tem sido feita pelos púlpitos das igrejas. Medite nessa afirmação, porque aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão em Cristo não resta nenhuma condenação. Medite nessa afirmação e você chegará a uma conclusão absurda aos olhos dos homens. Paulo chama essa afirmação de a loucura do evangelho. Olha como Paulo que entende isso. Pois afirma que aquele que está em Cristo não será condenado por seus erros, pelas suas falhas e nem pelas suas quedas. Parece muito estranho. Para quem está em Cristo, todas as suas falhas já foram pagas por Cristo. Quem se entregou a Cristo e ele habita em seu coração, nunca mais poderá ser condenado, pois Cristo se condenou em nosso lugar. Condenou em lugar daquele que procurou o Senhor, daquele que foi levado pelo Espírito Santo ao encontro com o Senhor. Em primeiro lugar, nesse texto, versículos 1 a 4, nós veremos que os convertidos já foram condenados em Jesus. Já fomos condenados. Não é que nós vamos ser condenados. Nós já fomos condenados quando Jesus foi condenado na cruz. Depois você lê e nós vamos ler de novo esse texto aqui. Uma conta não pode ser paga duas vezes. É injustiça quando alguém cobra duas vezes, está roubando. É injusto, é desonesto. Se alguém paga a conta por outro, o credor não poderá cobrar a conta novamente, porque ela já foi paga. Não importa quem pagou, a conta foi paga. Tem como duvidar disso? Não tem. Isso é verdade, não é? Então, não há como rejeitar que os convertidos já foram condenados em Jesus. Quando o Pai colocou sobre ele todos os pecados daqueles por quem resolveu salvar. Jesus, ele sofreu toda a ira do Pai contra nós. Ele já sofreu. Toda a condenação que era nossa, ele já sofreu. Ele pagou por nossos pecados da cruz, sendo castigado em nosso lugar. Caso o Pai ainda cobrasse dos convertidos, ele estaria cobrando por algo que já fora pago por Jesus. Por causa do pecado dos homens, os homens mereciam a condenação. A morte era o castigo pelo pecado. Quem pecou tinha de morrer. Porém, ao desejar salvar os homens, o Pai ofereceu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Deu a sua vida em nosso lugar. Foi uma morte substituta. Jesus sofreu a nossa condenação. A última palavra de Jesus lá na cruz foi tetelestai. Quando foi traduzido está consumado, a palavra é tetelestai, que literalmente quer dizer totalmente pago. Quando diz que totalmente pago, quando Jesus faz essa afirmação, ele quer dizer que a conta foi totalmente paga. Quando Paulo diz que Jesus rasgou o escrito de dívida, ou seja, aquela dívida nossa foi rasgada. Ele afirma que não haverá mais nada a ser pago pelo convertido. Todas as dívidas daqueles por quem ele morreu estão totalmente pagas. Por isso, Paulo afirma: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há como crer ou defender que um convertido, aquele por quem Cristo deu a vida na cruz, tenha que cumprir normas, mandamentos para assegurar a sua entrada nos céus ou para manter a sua salvação. Seria como se afirmasse que a conta teria que ser paga pelo pecador novamente. Mas como Jesus foi condenado em nosso lugar,
não há mais condenação sobre nós, pois já fomos condenados na cruz, pois Jesus nos substituiu a morrer por nós. De modo prático, nós continuamos sendo pecadores. O pecado, a carne, a nossa antiga natureza, ainda tem uma força muito grande sobre nós. E ela nos leva a cometer pecados. Nos faz desejar aquilo que sabemos que não é correto e que ofende a Deus. E muitas vezes nós praticamos estas coisas, nós cometemos pecados. Não interprete mal o que nós vamos afirmar. A afirmação é: os pecados cometidos pelos convertidos não os levarão para o inferno. Tratamos disso quando falamos do crente o pecado. Como estudamos, eles afastarão o convertido de Deus. E a maior alegria do crente é estar com Deus, ter comunhão com Deus. E o pecado tira essa comunhão, afasta o crente de Deus e faz com que ele sofra. Se o pecado do convertido pudesse condená-lo, a graça seria anulada e a salvação não poderia ser garantida por Cristo. Já não há mais condenação, porque Jesus sofreu a condenação sobre estes pecados todos que nós ainda vamos cometer. Lembra quando eu afirmei sobre as imputações e disse que Deus imputou os nossos pecados em Jesus lá na cruz? Eu afirmei que se a obra divina terminasse aí, todo o processo da salvação seria inutilizado por nós, porque nós pecamos novamente depois da nossa conversão. Se os pecados dos convertidos pudessem anular a obra salvífica, a sua morte teria sido inútil. Se os convertidos pudessem, mesmo crendo em Cristo Jesus, serem condenados ao inferno, a promessa da salvação teria sido um embuste, uma mentira, uma enganação. Por isso é que Paulo deixa claro: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí ele trata mais sobre a sua afirmação. Ele diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado nos direcionava para a morte. A morte é certa. A morte era certa e não restava outra expectativa a não ser enfrentar o justo juízo de Deus e a condenação certa sobre nós. A lei do Espírito, que aplica a salvação ao nosso coração, ela nos revela vida. Não revela apenas uma possibilidade de vida, como alguns pregam, mas revela a certeza de que nada poderá anular a vida eterna ofertada pelo Salvador. Ele uniu a sua vida à nossa e nada nos afastará dele, como ele diz na oração sacerdotal: aqueles que o Pai me deu virão a mim e de maneira nenhuma lançarei fora. Nós lutamos para conquistar nossos objetivos. Às vezes conseguimos, às vezes não. No que diz respeito à nossa salvação, todo o esforço humano para agradar a Deus e cumprir os requisitos divinos para a salvação foram inúteis. Nenhum homem, por mais que tenha se esforçado, conseguiu chegar perto do que seria o ideal para uma vida perfeita diante de Deus. Por isso, Paulo afirmou: porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne. Lembra que citamos os textos do Antigo Testamento, no qual mostram Deus chamando o seu povo para andar de acordo com a sua aliança. E o povo diz: nós cumpriremos. Deus está chamando para andarem de acordo com a sua aliança da graça. E o povo está dizendo: nós obedeceremos. Deus quer oferecer a salvação de graça e o homem quer conquistá-la através da obediência. Deus queria que dependessem dele, da sua graça, enquanto eles queriam depender de si mesmos, da sua obediência e do seu esforço pessoal. Por isso que Paulo afirmou que a lei foi incapaz de salvar os homens, mesmo porque esse não era o objetivo da lei, pois estava enferma pela carne, ou seja, os pecadores não teriam como agradar ao Deus puro e santo. Então Deus agiu, que Paulo diz: isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Deus, o Filho, tomou a forma humana, com todas as fraquezas dos homens, e viveu de modo perfeito, mostrando aos homens que é possível, sendo guiado pelo Espírito Santo, ser fiel a Deus e agradá-lo. Essa foi a atitude do Filho de se humilhar
em forma humana para cumprir a justiça do Pai e se habilitar para substituir os homens que ele quis salvar. O que o Pai fez com o Filho? O texto é claro. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O texto é claro ao dizer que o Pai condenou o Filho. Ele não fez isso porque o Filho devesse algo, mas porque sobre ele cumprisse a lei, morte ao pecador. Deus executou o seu juízo em nós, nos condenando quando Cristo morreu em nosso lugar. Esse foi o argumento claro de Paulo para afirmar que sobre o convertido a Cristo não resta mais nenhuma condenação. Aqueles por quem Cristo morreu estão salvos. Já foram condenados quando Jesus condenou em seu lugar. Deus não cobrará dos convertidos uma conta que já foi paga por seu Filho. Mas, em segundo lugar, nós veremos que a conversão ela será revelada no comportamento do homem. Como é que a gente sabe se uma pessoa é crente ou não? Nós vamos ver aqui. A conversão, ela será revelada no comportamento do homem. Quem é o crente que tem a salvação? É aquele que passou a frequentar uma igreja, mudou as suas vestes, o seu modo de falar e anda com a Bíblia debaixo do braço? Nem sempre. Crente é aquele que passou a confiar na obra redentora de Jesus, deu a ele a sua vida, que aceitou pela fé que é justo diante do Pai, porque Jesus deu a vida em seu lugar. Esse que tem fé em Jesus é o convertido. O seu novo estado espiritual não é revelado apenas exteriormente, é um estado de espírito. E somente o convertido sabe se nasceu de novo ou não. Qualquer julgamento estaria sujeito a falhas, visto que ninguém sabe o que se passa no coração alheio. Alguém pode parecer fidelíssimo e ser infiel. Outro pode parecer infiel, mas no coração ele crê de verdade. Jesus disse, porque cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração, lá em Lucas 6, 44 e 45. O comportamento revelará quem é convertido ou não. Muitas árvores se parecem. É difícil saber se uma árvore é um limoeiro, estou falando das cítricas, se a árvore é limoeiro, se é limeira, se é laranjeira ou se é mexeriqueira. Tem gente que diz, eu sei, mas na verdade só vai saber quando nascerem os frutos. A existência do joio junto com o trigo, dos cabritos junto com as ovelhas, dos peixes ruins junto com os peixes bons, nos mostram que durante essa existência, crente de verdade, ele não viverá sem pecar. O que muita gente diz, nós não pecamos. Não, isso é mentira. Mas o pecado no crente será um acidente. Ele não viverá como alvo da sua vida, com a sua intenção pecado. Eu vou sair para praticar isso. Se acontecer, é algo que não foi planejado. Será como um acidente de percurso que lhe trará tristeza, dor, pois o seu alvo principal é agradar e servir aquele que o salvou. Por que um convertido toma a firme decisão de fazer o que lhe custará tanto esforço e mesmo não sendo completamente fiel, ainda assim insiste nesse caminho que será antinatural? Paulo responde, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. É porque ele tem no seu interior o Espírito Santo de Deus, que revelará um novo prazer, um novo modo de viver a vida e novas aspirações. Ele não quer voltar ao caminho de morte de onde ele foi tirado. Ele não quer se destruir como fazia anteriormente, ele quer viver. Ele quer ter paz com Deus. Ele sabe que Deus odeia o pecado. E mesmo desejando práticas pecaminosas, o convertido se esforçará para não as praticar.
pois tais práticas lhe trariam tristeza e o fariam se sentir mal na presença do Santo Deus. O convertido sabe que Deus desfez a inimizade que havia entre nós. Deus nos reconciliou consigo. Pagou o preço para a união Deus-homem. Sabendo que o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, o convertido, ele não quer mais andar como inimigo, mas como amigo de Deus, e fará o possível para agradá-lo. Tendo o Espírito Santo em seu coração, o convertido não aceita mais a prática do pecado que lhe provoca perdas espirituais, medo e culpa. E porque sabe que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele não quer mais agir como escravo do pecado. Ele quer usar a sua nova condição espiritual para mostrar a si mesmo e a todos que agora é uma nova criatura. Os seus frutos revelarão que nasceu de novo, que agora pertence ao novo Senhor, a sua vida é dele. Ter um novo comportamento deve ser a preocupação do convertido. Foi esta a preocupação de Pedro, ao escrever para os novos convertidos lá em 1 Pedro 1, de 13 a 21, dizendo: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como do Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Uma pessoa que diz ser convertida, porém vive na prática de pecados às ocultas, ela revela com sua prática que nunca conheceu o amor de Deus em Cristo. Revela que não tem em seu coração o Espírito de Deus, pois se o tivesse, não teria prazer nas práticas pecaminosas que ainda permite fazer parte da sua vida. Os frutos revelam se uma pessoa é convertida ou não. Você, meu irmão, deve prestar atenção nas tuas práticas e também nos teus frutos. Mas em terceiro lugar, nós veremos que só é salvo quem recebeu o Espírito Santo. Qual a diferença entre um cadáver de uma pessoa e uma pessoa viva? Qual a diferença? Nenhuma. A diferença é que um está vivo e outro está morto. Mas se você for fazer uma análise no corpo, o corpo é o mesmo, os órgãos são os mesmos. Qual a diferença entre um salvo e um perdido? Nenhuma. A não ser que um tem o Espírito Santo e o outro não tem. Essa diferença faz com que um seja escravo do pecado, incapaz de desejar e buscar o bem, enquanto o outro é capacitado pelo Espírito a compreender, a desejar e a buscar a presença divina, entendendo que Deus, o seu reino, são o que de mais precioso pode obter. A presença do Espírito transforma a existência do convertido. O Espírito Santo habita no seu coração. Quem é o Espírito Santo? Ele é a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito do Pai e do Filho. É quem aplica a salvação no coração dos homens. É quem imputa a fé, que leva ao arrependimento, que dá entendimento, compreensão da palavra, que faz com que o convertido tome posse da adoção como filho de Deus. É Ele quem consola o coração dos crentes. Ele é quem sustenta a criação. Ele mantém as coisas criadas. É Ele quem age no ímpio para que o ímpio não faça todo o mal que poderia fazer. Ele é que nos capacita a fazer as coisas boas e certas. Ele restringe o mal, está lá em 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8, e ele restringe a ação nos corações corrompidos para que não se destruam e destruam os outros. Todo o bem que há no mundo só existe por causa do Espírito Santo. Gravem bem isso. O Espírito Santo é que faz com que o morto espiritual seja regenerado, que volte à vida. Então, todos os convertidos já receberam o Espírito Santo. Não é uma outra experiência posterior à conversão. Quem tem o Espírito é uma nova criatura. Quem não o tem, ainda continua morto em seus delitos.
para tratar sobre o que difere o convertido do não convertido, ele disse: vós, porém, não estáis da carne, mas no Espírito. E aí ele diz: se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E termina: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Precisa desenhar? Não, está claro. Se não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo deixa implícito que é possível que alguém pareça ser um crente, que se porte como um, mas que do fundo nunca se converteu. A marca da conversão é a habitação do Espírito no coração dele. Se não tem o Espírito, não é convertido. Se não tem o Espírito, não é e não será salvo. O Espírito vivificador é que deu vida ao coração morto, que o capacitou a compreender a palavra e desejar estar na presença santa de Deus. Sem o Espírito, o pecador, é impossível para o pecador que ele tenha essa compreensão. Todas as transformações ocorridas no coração do convertido é resultado da ação direta e definitiva do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado por Deus para quem quer salvar. Se uma pessoa não recebeu o Espírito Santo, ela ainda não é convertida e não será. Pois ele é quem produz no coração do pecador as mudanças necessárias para que o pecador seja convertido do seu estado de miséria para o estado de filho de Deus. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo, esse é filho do diabo, pois somente são filhos de Deus aqueles que receberam o seu Espírito. A luta contra o pecado só é vencida pela atuação permanente do Espírito Santo no coração dos convertidos, pois seu agir revela as deficiências espirituais do pecador convertido e produz no seu coração o desejo de se aproximar do santo Deus. Paulo afirma: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. As duas forças atuantes em nós são poderosas. A carne é a força do mal em nós, que, como já vimos, deve ser morta, pois o seu maior objetivo é nos matar. Não deve ser alimentada nos seus desejos, pois eles levam à morte. Do outro lado, a outra força é a força do Espírito de Deus que atua em nós, nos levando a desejar e praticar o bem. Ele é gerador de vida. Para encerrar essa sessão, Paulo diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Cristo age nos homens através do Espírito Santo. Ele dá o seu Espírito àqueles que deseja salvar. O Espírito vivifica o coração destes e passa a habitar em seus corações. A vida brota e se desenvolve numa vida vibrante, alegre, plena e satisfeita em Deus. O propósito da vida destes será caminhar para os céus. Temos de aprender a evangelizar. Temos de pregar a loucura do evangelho que dirá ao drogado, à prostituta, ao ladrão, ou a qualquer pessoa que esteja distante de Cristo, dizendo assim: Cristo te amou, Ele deu a sua vida por ti, entrega a tua vida a Ele, dê teu coração a Ele, busque a luz do Senhor, e Ele iluminará o teu caminho. Quando o pecador disser que a sua vida é total perdição, você dirá: eu sei que você está perdido, por isso eu te apresento Cristo, que me achou. O grande problema de muitas pessoas que pregam o evangelho é que coloca o pecador na miséria e ele como sendo um santo. Então tem que dizer que me achou e hoje veio ao teu socorro. Saiba que se te entregares a Cristo, nenhuma condenação virá sobre você. Esqueça o inferno, esqueça castigo. Veja e sinta somente os braços do amor de Jesus Cristo abertos para te receber. Busque-o e você o encontrará. A mensagem de Jesus é de salvação. É a mensagem que o mundo precisa ouvir. Então você dirá: mas então Deus vai esquecer o pecado dos homens? Vai. Olha o que diz lá em Miqueias 7, 18 a 19, no Antigo Testamento. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão, te esqueces da transgressão do restante da tua herança?
O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisarás os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Temos de aprender a focar a nossa atenção na graça divina, ao invés de focar em nossas atitudes. Nós somos e continuaremos a ser imperfeitos. Se dependesse de nós, ninguém, nenhum homem seria salvo. Não é somente quem está lá fora, perdido, que necessita da misericórdia divina. Nós também. Foi a sua graça que nos atraiu. Será ela também que transformará o coração dos perdidos a quem nós pregamos. Nunca se esqueça, por causa da morte de Jesus na cruz, onde todos os nossos pecados foram postos sobre Jesus, todos nós fomos castigados nele, e por isso sobre aquele que crê em Jesus já não resta nenhuma condenação. Então descanse em Cristo. Nesse estudo nós tratamos sobre o tema: para aqueles que estão em Cristo não resta mais nenhuma condenação. Nós vimos que os convertidos já foram condenados em Jesus. Vimos também que a conversão será revelada no comportamento do crente. Se é salvo, só é salvo quem recebeu o Espírito Santo. Seria possível que Deus tenha falhado no seu projeto de salvar o homem? Poderia Deus não conseguir concretizar a sua salvação por causa das falhas humanas? Poderia ainda restar castigo para aqueles que tenham sido que não tenham sido colocados sobre Cristo da cruz? Todas as afirmações que fazemos sobre riscos de perder a salvação, ou se seremos ou não castigados, e outras dessa natureza colocam em dúvida as afirmações daquele que nos salvou. Duvidar da salvação é demérito para aquele que planejou e executou a salvação. Quando você duvida da tua salvação, você não duvida de você, você duvida de Deus. A salvação não depende e nunca dependerá de ti. Você é o alvo da salvação. Você não é o promotor dela, nem mantenedor dela. Então receba com fé e com a certeza de que aquele que deu a vida por ti é poderoso para te guardar até o dia em que ele voltar para te buscar. Creia e descanse no Senhor. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, por mais fortes que sejam as afirmações que esse estudo nos dá, a certeza que ele nos afirma e que devemos nos segurar nela é que se Cristo se condenou em nosso lugar, nós não seremos mais condenados. Isso é crer em Jesus. Isso é ser crente. O que marca o crente é crer que Cristo morreu e garantiu a salvação. Existem muita gente enchendo a igreja que não tem a mínima ideia do que é ser um crente de verdade. Que Deus abençoe e nos capacite. Eu quero convidar aqui o nosso irmão Domingos para que venha e faça uma oração, e que essa oração, então, nós encerramos o nosso estudo.